Fala, galera ligada no FNV Esportes, tudo beleza? Eu sou Alan Martins, estou aqui para apresentar o nosso primeiro programa, um novo programa aqui pelo FNV Esportes, o podcast do FNV Esportes, que é o podcast do futebol inglês, o Conexão Premier. Pois é, galera, agora nós teremos aqui 2 vezes por semana aqui o nosso podcast pelo FNV Esportes, falando tudo sobre o melhor futebol do mundo, que é o futebol inglês. Então teremos aqui a cobertura dos jogos e também da classificação da Premier League e também da situação das equipes inglesas aí pelo futebol europeu, falando realmente desse futebol que sem dúvida nenhuma é o melhor, que todos nós gostamos de acompanhar. E para isso eu estou aqui com o nosso trio aqui, Parada Dura, do FNV Esportes, para falar do que tivemos neste final de semana pela Premier League. Estou aqui com Rafael Rocha. Boa noite, Rafael. Boa noite, galera. É um prazer estar com vocês aqui neste primeiro Conexão Premier. Estou muito empolgado, principalmente porque vou falar de um dos times que eu mais gosto de acompanhar na Premier League, então vai ser bem legal. Show de bola. Eu estou aqui também com o Matheus Henrique. Fala, Matheus, tudo beleza? Fala, galerinha do Conexão Premier. Vamos começar nesse novo desafio aí. Vamos falar sobre futebol inglês, muito mais. Vamos falar do City e o Liverpool, hein? Meu Deus, hein? Pois é. E por falar de Liverpool, estou aqui também com o Daniel Soares. Fala, Daniel, tudo beleza? Fala, galera, beleza? É um prazer estar aqui. Falar do melhor futebol do mundo, né? É um prazer. E também falar sobre o maior time da Inglaterra também é um prazer. A fase não é tão boa dos Reds, mas sabemos que é questão de tempo para voltar às glórias aí. Show de bola. Pois é, galera. Quero que já apresentar aqui o nosso modelo aqui do nosso podcast. Teremos aqui o girão da rodada. Vamos falar dos jogos que aconteceram, dos jogos que irão acontecer. Vamos falar aqui dos principais times da Inglaterra. Teremos aí os nossos setoristas, como já deu para perceber aí, nossos comentaristas, jornalistas que trarão as informações dos grandes clubes da Inglaterra, as melhores informações que estão rolando lá pelo futebol da Terra da Rainha e também informações exclusivas dos melhores times aí. Teremos a rotação, na verdade, de cada equipe, porque teremos sempre aí diferentes apresentadores, diferentes comentaristas que estarão sempre aqui trazendo as melhores informações para que você ficar sempre atualizado do que melhor está acontecendo no futebol da Terra da Rainha. Também teremos aqui a nossa fezinha, né? Nós teremos um ranqueamento dos nossos comentaristas para ver quem é o melhor aí em acertar também as dicas aí de resultados, de apostas, enfim, para a gente poder fazer essa brincadeira, essa descontração com o pessoal aqui, beleza? Bom, galera, para a gente já começar o nosso programa, quero falar aqui dos resultados que tivemos neste último final de semana pela 27ª rodada da Premier League, que tivemos início com um empate entre Burnley e Arsenal, que ficaram em 1-1. O Southampton voltou a vencer após 9 partidas sem conseguir triunfar, venceu fora de casa o Lanterna Sheffield United pelo placar de 2-0. Aston Villa e Wolverhampton empataram em 0-0. Já o Leicester, que é a equipe aí do coração do Rafael Rocha, conseguiu vencer fora de casa a equipe do Brighton de virada pelo placar de 2-1. West Bromwich e Newcastle empataram em 0-0. O Fulham surpreendeu fora de casa e venceu o atual campeão Liverpool pelo placar de 1-0, que perdeu a sua 6ª partida consecutiva em casa, de maneira incrível, depois de ter uma invencibilidade enorme na Premier League jogando em Anfield. Agora o Liverpool perdeu a sua 6ª seguida em casa. No clássico de Manchester também tivemos surpresa. O United conseguiu frear a sequência de 21 jogos de vitórias do Manchester City e venceu fora de casa pelo placar de 2-0. E finalizando a rodada no domingo, o Tottenham, com um show de Bale e Harry Kane, venceu por 4-1 a equipe do Crystal Palace. Além desses resultados, teremos nessa segunda-feira, dia 8, Chelsea e Everton, e West Ham e Leeds United. Bom, galera, já que nós falamos aqui dos resultados, vamos destrinchar um pouquinho aqui dos resultados que nós tivemos. E de início, eu quero passar a bola aqui para o Rafael. Rafa, queria que você faça um pouquinho do resultado do Arsenal, fora de casa, né, um empate contra o Burnley. Né, o Arsenal até conseguiu sair na frente do placar ali com o gol do Aubameyang, porém acabou levando empate ainda no primeiro tempo, e o duelo acabou ficando no 1-1. O Arsenal, que inclusive joga no meio de semana pela Europa League, vai enfrentar o Olympiacos fora de casa. Primeiro eu preciso te fazer uma correção, Alan. Eu não torço para o Leicester, eu sou torcedor do Chelsea, já que a gente tem um podcast que é
assumidamente clubista, eu sou muito torcedor do Chelsea, eu gosto de cobrir o Leicester porque, sei lá, foi o segundo time que eu comecei a acompanhar na Premier League, comecei a fazer muitos textos sobre o Leicester e acabei gostando, mas meu coração é azul, mas de Londres. Perfeito. Sobre o Arsenal, eu acho que a gente não pode deixar de falar de arbitragem, de VAR e de, enfim, erros, porque a gente teve. A gente vai poder falar sobre isso nós todos, inclusive o Daniel, que eu acho que assistiu o jogo também. Eu não estava assistindo o início, e aí eu comecei a ver os comentários. Não, mas não foi, aquela discussão se era ou se não era. Sempre que não tiver algo marcado pro Arsenal, eu vou gostar. Então, eu vou sempre achar interessante. Só que depois eu fui ver a imagem, né? E a imagem, ela é bem reveladora. Foi pênalti, claro, ali. Foi muito estranho a gente ter a revisão e não ter a marcação, porque a gente não se surpreende muito com as decisões de arbitragem da Premier League, né? A gente não pode nem comparar a arbitragem aqui no Brasil, porque as decisões são muito bem acertadas, as regras são muito bem colocadas, o VAR é sempre muito rápido, até por impedimento, a tecnologia que marca também é muito rápida, então é difícil a gente ter tanta polêmica, mas esse jogo foi bem recheado, né? Eu queria saber um pouco da opinião do Daniel, porque ele, tipo, ficou meio, não, claro que foi pênalti, tipo, e tem gente defendendo que não foi, né, mas... Muito pênalti, na minha opinião, tanto que uma coisa que a gente não vê é os jogadores da Premier League e para as redes sociais reclamar sobre a arbitragem. E a gente, não sei se vocês seguem o William, o brasileiro, que ele postou o vídeo com uma carinha de dúvida. Então acho que isso fica bem claro, né? Mas o William é sempre polêmico nas redes sociais, né? Desde a época do destacar Chelsea. o erro do Xhaka, né? Sim. Que passou pela cabeça do Xhaka? Eu acho que foi o gol mais fácil da vida do Wood. Não, eu achei. Algum. Eu comentei no Twitter nessa hora, porque eu falei, gente, que beleza. Eu mandei para um amigo, né? Eu falei, acho que você não liga. Ele é torcedor do Arsenal. Acho que você não liga mais pro Arsenal, mas que assistência linda o Xhaka deu pro gol do Burnley, porque foi assim, grotesco. É um Arsenal que a gente vê muitos pontos positivos e ao mesmo tempo a gente vê muitos pontos negativos. É uma equipe que tem jovens garotos, o Tierney voando, saca muito bem, o Odegaard ainda não se encontrou. É um time que não é mais refém do Aubameyang, é um time que com o Lacazette acaba até criando mais. Tem o Ceballos no banco, é um bom jogador, encontrou a dupla de volante com o Xhaka e com o Partey, tem boas laterais, mas esses jogos que é pro Arsenal vencer, a gente pode falar que é um treino de luxo para a UEFA Europa League, ele não consegue vencer o Burnley. A gente sabe que o Burnley é um time que complica muito Big Six, é um time que tá na Premier League aí algumas temporadas já, mas o Arsenal, ele não tem... A gente pode falar que o Arsenal está jogando sem pressão, esses jogos da Premier League, sair na frente e recuar, e ainda teve um pênalti que foi marcado, aí depois o juiz voltou atrás. É um Arsenal que a gente vê ainda muito perdido no que quer. O Arteta, ele tem a gente pode falar que o Arteta, ele tem até um estilo parecido com, não de filosofia de jogo, mas a gente pode falar do Diniz. Ele sabe o que o time tem que fazer, o time sabe o que tem que fazer, só que às vezes o torcedor se pergunta, até quando vai isso? Até quando a gente vai criar contra o Burnley? Até quando a gente vai criar jogadas e não ganhar? E chegar em casa contra o City, contra os times realmente grandes e também não ganhar? Eu acho que passou do Benfica passou do Benfica na Europa League sofrendo, no susto. E eu acho que tem que dar tempo sem Parteta, é um bom treinador, mas eu acho que também precisa se ligar, falar... Quando vai ser isso? A gente está com trabalho para 10 anos? Não é isso. O Arsenal é um time grande, principalmente dentro da Inglaterra, e os jogadores precisam saber que também está jogando no Arsenal, né? Você falou sobre nessa situação. Você falou sobre aquele finalzinho, ainda teve a expectativa de que talvez o árbitro fosse dar aquele pênalti para o Arsenal, né? No finalzinho, porque. Só que assim, foi muito claro que pegou no ombro do Lawton, né? Ele, tipo, sim, inclusive ele mostra no ombro e tal. O árbitro marcou lá o pênalti na hora e eu acho que o torcedor por um minuto falou que, sim, meu Deus, do Peters, vão devolver, né? Do Peters. É um time que tem muitos jogadores, a gente olha assim, laterais bom, meio campo bom. O William encaixou como uma luva também, de tanto falarem pro Arteta o que o William tá fazendo no banco, é titular.
Mas eu acho que se o Arsenal quer almejar coisas maiores, ontem, se vencesse, podia encostar na parte de cima da tabela. Poxa, quanto tempo o Arsenal não fica no G4? Eu acho que é hora de fechar o elenco, sim. Acho que tão fechado o quarteto, mas entender que também é um trabalho num futuro próximo, mas esse futuro próximo também pode ser agora. Perfeito. Matheus, queria que você comentasse um pouquinho rapidamente para a gente sobre a situação do Arsenal. Agora falando sobre a Liga Europa, na quinta-feira ele visita o Olympiacos. Lembrando que o Olympiacos na temporada passada foi quem eliminou ele na Liga Europa. Então, se você vê se o Arsenal tá um pouquinho mais cascudo, mais experiente para conseguir passar de fase, ou você não acredita muito no futebol do time do Arteta e acredita que talvez o time grego consiga complicar a vida dos Gunners. O ideal para essa fase da Europa League é ele escalar o time completo, não começar a mesclar jogadores. É claro que na Premier League ele vai poupar uns e outros, e na Liga Europa ele tem que entrar com força máxima, porque já saiu da Copa da Inglaterra, já saiu da Copa da Liga, e tem a Liga Europa como principal fonte de recurso de título, vamos dizer assim, porque na Premier League o Arsenal ele está na 10ª posição, no caso, então eu vejo muito difícil as chances do Arsenal se classificar por alguma coisa. Mas falando da Europa League, tem muitos clubes fortes nessa fase. Sinceramente, eu não vejo o Arsenal como favorito para ganhar a competição. Mas contra o Olympiacos, que foi o adversário que eliminou ele na edição passada, eu vejo o Arsenal como possível favorito para avançar, sim. Perfeito. Seguindo o nosso giro de rodada aqui, agora eu vou colocar dois duelos aqui que terminaram com o mesmo resultado para a gente falar rapidamente, que foi os empates de 0-0 entre Aston Villa e Wolverhampton e o West Brom e Newcastle. Rafa, eu queria que você falasse sobre o West Brom e Newcastle e posteriormente o Matheus também falasse sobre Aston Villa e Wolverhampton. Rafa, falando do West Brom, que é uma equipe que acabou não vem conseguindo bons resultados, né? Uma equipe que luta muito para conseguir empatar, normalmente perde, né? Uma equipe que tem poucas vitórias nessa Premier League. Se você vê realmente que o West Brom é uma das equipes que vai realmente cair para a segunda divisão, você acredita que ainda existe algum tipo de esperança para essa equipe conseguir melhorar a sua situação na tabela? Cara, é impossível para o West Bromwich, porque é um time que tem, eu acho que 3 vitórias desde o início do campeonato, é isso mesmo, 3 vitórias. Venceu contra o Sheffield com 1 gol, lá em 28 de novembro do ano passado. Depois foi vencer contra o Wolves e depois uma última vitória que foi contra o Brighton. Então, em 28 rodadas, eles têm muitas derrotas, muitos empates e 3 vitórias. Tá hoje em 19º lugar da tabela, então acho que realmente não tem muita chance. A gente tá com os últimos 3 hoje são Fulham, West Bromwich e Sheffield. Então acho que cada vez mais está ficando difícil para esses times tentarem sair, ainda tem uma briga ali, principalmente entre Fulham e Brighton, para não cair, só que enfim, quase no final já da temporada, tudo pode acontecer, né? Show de bola. Matheus, queria que você falasse sobre Aston Villa e Wolverhampton. O Aston Villa que foi uma das equipes que mais sofreu com o surto de Covid, né? Muitos desfalques por essa situação do coronavírus lá na Inglaterra. Ficou muitos jogos aí desfalcado. O time estava muito bem na parte de cima ali da tabela, porém, com os desfalques acabou sendo muito prejudicado. Nessa última rodada ficou no 0-0, né? Também sem a presença do Greenish, que é um dos jogadores mais importantes do time. Como você vê a situação dessas duas equipes? Só para complementar a informação do Rafael, o Sheffield venceu mais que o West Bromwich. Tem 4 vitórias, o Sheffield, e o West Brom tem 3. E além disso, o West Brom tem a pior defesa do campeonato, 56 gols. Voltando para o Aston Villa, assim, o Villa fez 35 pontos na Premier League 19-20. Foi se livrar na última rodada contra o West Ham. E já tem 40 pontos e qual a colocação o Villa está aqui? Nono. Villa é o 9º colocado. Para você ver o tamanho do quanto o Villa se reforçou com o Ollie Watkins, o Cash, o Martinez, que foi
uma contratação providencial que resolveu os problemas do Villa, que vinha Nyland, Ster, titular, não sabia quem era o titular da posição. O Martinez veio e tomou conta. Tanto que é um dos goleiros que possui maior clean sheet desse campeonato. Falando desse empate com o Wolverhampton, eu vejo como resultado normal. O Wolverhampton, mesmo na fase atual, sem o Jimenez, que faz muita falta, vale destacar isso. E o Adama Traoré também tá muito mal, né, gente? O Adama Traoré, acho que praticamente não fez gol, nem deu assistência na temporada ainda. Mas o Villa tá numa posição assim que se espera. Reforçou para não cair. Mas para mim tá fazendo um campeonato acima da expectativa do que o clube pode fazer no caso. Já o Wolverhampton é uma temporada decepcionante, visto que o clube já disputou uma Liga Europa, teve colocações melhores, já foi uma equipe de mais sustento defensivo também. A equipe caiu muito de produção e não vejo, como muito se especula, a saída do Nuno Espírito Santo. Não, é um projeto a longo prazo que o Wolverhampton pode ser um clube bem mais qualificado e equilibrado nas próximas edições da Premier League, desde que se reforce também. Perfeito. Agora falando sobre a vitória do Southampton fora de casa. Southampton voltou a vencer aí após 9 jogos sem vencer na Premier League. Venceu o Lanterna Sheffield United fora de casa pelo placar de 2-0. Daniel, queria que você falasse um pouquinho aí sobre a situação dessas duas equipes. Eu perguntei para o Rafael se o West Brom tinha chance, ele falou que não. Então acredito que o Sheffield menos ainda, né? Sim, só para completar aqui, o West Brom, ele arrancou pontos de Liverpool e City com empates. Chega a ser engraçado, né? E falar sobre o Southampton, que chegou a liderar esse campeonato, mano. É engraçado, né? E o Sheffield, que na temporada passada chegou a brigar por vaga na Europa League, arrancando ponto de Tottenham, de diversos times. Hoje a gente pega uma situação do Southampton que tem o Ward-Prowse como seu principal jogador, mas muito dependente. O Danny Ings numa temporada... Uma temporada boa dele, mas abaixo da temporada passada, né, que foi um absurdo. Sofreu muito com as lesões também. O seu sistema defensivo, com as lesões também, sofreu muito. Teve a chegada do Minamino, que quando o Chelsea ali falou, vamos, não foi. E aí acaba sendo uma situação ali meio decepcionante, frustrante, né, para o torcedor do Southampton, que ocupa a 14ª posição. Voltou a vencer, mas acho que falar, não, vamos sonhar com o que acho que vai ser isso até o fim da temporada. E o Sheffield, infelizmente, se fosse para escolher um time para não cair assim, eu não escolheria o Sheffield. É uma história muito legal, voltou à Premier League, e a gente pega assim também, a temporada passada a gente olha o esquema tático, como jogava, e não deu nada certo essa temporada. Tomou de 9 do United, bem se frustrando, e é questão de tempo, eu acho, para confirmar o rebaixamento, né? A equipe tem 14 pontos, 26 tem o Brighton, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, junto com o Fulham, e o Newcastle ali com 27, mas a gente vê que esses times eles já estão numa crescente maior. A gente pega o próprio Burnley, que acho que vai até o Burnley ali, né? Para mim, acho que o Burnley é o que joga o melhor futebol. Claro que o Fulham vem numa crescente, mas entre Burnley, Newcastle, Brighton, Fulham e o West Brom, o Burnley e o Fulham ali são os que jogam os melhores futebol. Não sei se o Fulham vai conseguir escapar, porque tem jogos complicados aí pela frente. Perfeito. Bom, só para dar um pitacozinho aqui de apresentador, o Southampton é o time que eu, nessa temporada, eu adotei para acompanhar, para torcer um pouquinho. Eu sou um tipo de cara que, para times do exterior, eu gosto sempre de torcer para a zebra, para um time que seja um pouquinho desconhecido. E também escrevendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho da temporada passada do Southampton, foi um time que me chamou muita atenção, porque foi um time que, jogando fora de casa, fez a terceira melhor campanha da liga, atrás só de Liverpool e Manchester City. Porém, dentro de casa, eles só não tiveram campanha de rebaixado, porque na última rodada eles venceram em casa lá e saíram dessa situação. Mas por essa curiosidade da equipe, eu acabei adotando esse time, um time que tem um estilo de jogo muito legal. Porém, como o Daniel bem disse, começou bem o campeonato, teve um momento que liderou a Premier League, porém é um time de 11, né? E a partir do momento que alguns jogadores importantes começaram a se lesionar, começaram a ter alguns tipos de problemas físicos que deixaram
eles fora de alguns períodos importantes, foi aonde o time caiu, né? Então, realmente, o Southampton caiu bastante, e por isso que está agora bem abaixo da tabela, estava até próximo ali dessa zona aí de rebaixamento, porém com a vitória hoje fora de casa, conseguiu dar uma certa respirada. Bom, vamos dar sequência aqui no nosso girão, e vamos falar agora da vitória do Leicester. O Leicester que venceu fora de casa a equipe do Brighton de virado, começou perdendo ali no primeiro tempo e conseguiu buscar a virada. O Leicester que está ali na parte de cima da tabela, se não tiver enganado, está na terceira posição, certo? Exatamente, terceira posição, atrás das equipes de Manchester. Rafa, queria que você falasse sobre a situação do Leicester. Se você acredita que o time do Brendan Rodgers ainda pode sonhar com o título, ou se realmente a situação dos Folks lutar para permanecer ali na zona de UEFA Champions League. Eu acho que dá para sonhar, sempre dá para sonhar, só que o Manchester City está bem forte, né? O Manchester City, se não fosse a derrota de hoje, ia ter uma sequência bem melhor com o Pep Guardiola, e aí eu acho que fica um pouco distante um título de novo para o Leicester. Lembrando que o Leicester também liderou já algumas vezes essa temporada e tinha algumas chances de ganhar, né? Eu acho que, na verdade, essa temporada é meio louca, então todo mundo tinha um pouco de chance de ganhar, né? Se a gente falou que até o Southampton chegou a liderar o campeonato por um tempo. Com a derrota de hoje do Manchester City, já que o United ganhou, né? O time ficou em terceiro, mas quando acabou o jogo ontem, estava em segundo, então dormiu em segundo, né? Se eu não me engano. O grande problema do Brendan Rodgers, a gente vai falar um pouco disso depois na frente, é o milagre que ele acaba fazendo com o time disponível que ele tem, com o departamento médico cheio de gente. É muito complicado para ele, a gente sabe que a gente está num ano diferente e muitos times estão sofrendo com lesão. O próprio Liverpool, que a gente também vai falar depois, está sem o seu principal zagueiro, já há um bom tempo. E o Brendan Rodgers está sofrendo com isso. Nesse jogo, por exemplo, ele teve algumas dificuldades, mas a gente está falando já de conseguiu a vitória com 2 gols. Por exemplo, o Iheanacho também fez gol na partida passada, tem brilhado mais, mas não era um cara que estaria ali na frente se tivesse, por exemplo, o Harvey Barnes, se tivesse, por exemplo, James Maddison. Então a gente já não tem o Vardy, por exemplo, brilhando tanto como protagonista no time do Leicester. A gente tem esses outros tapa-buracos que o Brendan Rodgers está conseguindo. Ótimo, deu certo, conseguiu aí esses 3 pontos no dia de ontem, só que precisa tomar cuidado. Não tem uma sequência tão ruim, tá? Então o próximo jogo é Sheffield United, só no próximo domingo, praticamente uma semana aí de treinamento para o próximo jogo, porque não tem jogo no meio de semana. Não é uma sequência difícil, só que precisa tomar cuidado, assim, não dá para deixar, por exemplo, times os times que estão abaixo recuperarem. O Leicester está hoje com 53 pontos, então tem uma distância até ok do Chelsea, que está em quarto lugar com 47, do Everton, que está em quinto lugar com 46, e aí a gente vem falar de Tottenham, West Ham, Liverpool, todos com 45 para menos. Então não pode vacilar, tem que aproveitar cada oportunidade. Por exemplo, não dava para ter perdido do Arsenal. Era um jogo que a gente sabe que não era tão fácil, só que o Brendan Rodgers também tem essa dificuldade de jogar em casa, né? Então perde muito em casa, perde muitos pontos em casa. Tava jogando no King Power Stadium, tinha lá o time do Arsenal que tá bem abaixo da tabela e sempre muito criticado, sempre muito desconfiado, podia ter ganhado, né? Óbvio que o jogo do Arsenal foi mais marcado por novas lesões, que a gente vai falar mais pra frente, do que pela derrota mesmo. A principal derrota desse jogo foi ter o Barnes fora. Então acho que o Rodgers deve ter sofrido mais por isso do que pela perca dos 3 pontos. Perfeitamente. Agora vamos falar também dos Reds, né, os atuais campeões da Premier League. Eu vou passar a bola aqui para o Daniel Soares. Daniel, fala um pouquinho do todo-poderoso Liverpool, né, do técnico Jürgen Klopp, que perdeu sua 6ª partida seguida em casa na Premier League aí em Anfield. Como eu disse no começo, o Liverpool teve uma campanha absurda, um recorde incrível, não perdendo em Anfield na Premier League, e agora amarga aí essa sequência incrível de 6 derrotas em casa seguidas. Perdeu na manhã desse domingo para o Fulham pelo placar de 1-0.
Exatamente. 6 jogos. Derrota para o Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea e agora o Fulham. Numa manhã lá, né? Pouco inspirada da equipe. E desses jogos que eu falei, vocês notaram uma coisa? Que só fez gol em uma delas. Foi contra o Manchester City. E a gente pega os números desses jogos, o nível de posse de bola absurdo, mas com pouca criação, sente muito a falta de Henderson e Fabinho no meio campo, e acaba tendo, agora não tem o Fabinho, também não tem o Henderson, né? E quando tinha os dois chegaram a jogar de dupla de zaga. O Thiago, eu falei isso quando ele estava cogitado para ser contratado. Ele é um baita jogador, mas ele não tem a característica da equipe do Klopp. Ele não tem a intensidade, ele não tem a marcação, fazer aquele famoso box-to-box. Ele é um cara que quebra a linha com passes longos, que tem a visão, ele tem o que nenhum dos meio-campistas do Liverpool tem, que é essa genialidade. Mas ele não consegue fazer o que nenhum deles faz, seja Henderson, seja o Hinaldo, seja o Milner, que vem do banco, seja o Chamberlain. E o Rafa estava falando sobre lesões, eu tô com... Peguei uma planilha aqui, de dias de lesões que os times ficaram fora no último da Premier League. O Liverpool tem 1.029 dias. O segundo é o Crystal Palace com 861. Olha a diferença. E a gente pega o Diogo Jota, que estava vindo bem, se machuca. E aí a gente vê as declarações do Klopp abatido. Ele falou há 3 rodadas atrás que já tinha desistido da Premier League, mas agora a gente vê ele falando também que o momento é ruim e ele assume isso, mas ele também falou que nem sempre os momentos vão ser bons. É como se fosse... E aí ele vai fazer o quê? Ele não pode abrir mão da Premier League para não correr um risco de ficar fora de uma Champions, porque seria uma vergonha para o Liverpool, isso sim. Só que ele também tem a Champions League na quarta-feira e ele tem um elenco curto. Ele contratou o Kabak, o Liverpool contratou o Kabak e ele se machucou. É algo incrível. E aí hoje ele deixou o Firmino e o Mané no banco, o Mané ainda entrou. E aí eu acho que ele deveria sim poupar esse elenco e vencer esses jogos. Vencer esses jogos em casa, voltar a vencer. Até postei no meu Twitter. Reconquistar a confiança desses jogadores, vencer esses jogos considerados mais acessíveis para a equipe e tem que virar a chave totalmente para a Champions League. Porque hoje é o caminho sim mais fácil para o Liverpool voltar a uma Champions League, caso seja eliminado dessas. Para mim, o foco é vencer a Champions e tem que ser esse. E o jogo em Anfield. Como chega o astral, como chega o clima, a confiança, a cabeça desses jogadores para um jogo em Anfield, eliminatório, tendo uma vantagem. Estou muito curioso para ver isso. Que não siga a regra dos últimos jogos, né? Porque é incrível o que está acontecendo, incrível no sentido negativo, né? O Liverpool fica em várias partidas sem perder em Anfield e aí emenda uma sequência horrível, desastrosa. 68 jogos, foi a primeira vez desde 1955 que aconteceu. Não é uma fase boa pro Klopp. Desde 1923 nunca tinha acontecido 3 derrotas, aí desde 1963 4 e agora 6, acho que é algo absurdo. E ainda tem um empate lá com o Ashburn. Então, como que vai ser isso? Tendo uma vantagem, o Leipzig deu as boas-vindas pro Tuchel da melhor forma possível, né? E a gente pega o Alisson, vem num momento terrível, o Arnold não é mais o mesmo, tá um caos. Mas eu acho que o Klopp o time, né, tem que saber virar a chave, e é o momento de, sim, levar a classificação, seja ela da maneira que for, sofrendo, não interessa, eu acho que o importante é se classificar, para ver como vai ser, né? Acho que pode dar uma chave de ânimo, pelo menos para a própria Champions League. Não sei na Premier League, hoje eu já vejo muito difícil, ainda mais pela crescente que as outras equipes vêm, né? O próprio Everton, seu maior rival. Show de bola. Matheus, o Daniel e o Rafa falaram aí dessa situação do Liverpool. Você acha que o Liverpool vai sentir essa situação do que está acontecendo na Premier League na Champions League? Ou você acha que realmente são jogos diferentes, são situações diferentes e o time vai saber mudar a chavinha, mudar a sua situação, até porque tem uma vantagem teoricamente
confortável, uma vantagem boa. É claro que tem que manter para que nos 90 minutos consiga consolidar a sua classificação, mas você acha que o Liverpool ele vai sentir essa sequência em Anfield na Champions League do que vem acontecendo na Premier League? Ou você acha que o time vai conseguir mudar a chavinha e vai fazer um jogo totalmente diferente? Lembrando que na época do primeiro jogo, o jogo que foi mando do Leipzig, o Liverpool estava também num momento ruim, não tão ruim como esse, mas estava também o time não tão uma confiança muito boa e conseguiu um resultado bom fora de casa. Você acha que isso vai se repetir? Ou talvez o Leipzig tem boas chances aí de aprontar na Inglaterra? Só antes do Matheus entrar no raciocínio dele aqui, é a segunda vez que o Fulham vence o Liverpool em Anfield. O que não foi uma sequência de 2 jogos péssima, né? Porque os 2 times do bairro de Fulham ganharam do Liverpool, o que não costumava acontecer ainda na casa deles, né? Para quem não sabe, o Fulham e o Chelsea ficam no mesmo bairro, pertinho, mais ou menos o que acontece entre o Liverpool e o Everton, lá na cidade de Liverpool. Dá para ver um estádio do outro, assim, de tão perto que é. Então, Liverpool perdendo dos Fulhams até do Fulham, que é do outro lado do bairro. Ela perdeu pro time do Rio Tangsa, do ladinho ali. Bem, falando sobre o Liverpool, faz um campeonato à parte na Champions League, né? Acho que isso todo mundo concorda, que na Champions League o time vem bem. O Liverpool sabe jogar a Champions League, mesmo com aquela... Isso estou falando desde a era Klopp. Desde a perda do título do Real Madrid, que eu não gosto nem de lembrar daquilo, e vem vencendo o Tottenham na final, foi eliminado pelo Atlético de Madrid na edição passada. Mas o Liverpool sabe jogar esse tipo de competição, principalmente na era Klopp. O Klopp sabe. O Liverpool corre sério risco de não se classificar para a Champions, gente, na Premier League. Isso é real. O Chelsea embalou de vez, está crescendo. Não sei se o Leicester vai perder fôlego, mas falando especialmente da Champions League, não vejo o Liverpool como franco favorito, mas é um time que vai disputar, obviamente, porque tem elenco, tem jogadores para isso. E o principal momento dos Reds nessa temporada, para mim, é o fator confiança. Tudo bem que perdeu o Van Dijk, que foi o principal jogador para mim que o Liverpool sentiu a falta. O Alisson não vem bem, o Henderson se machucou, o Fabinho se machucou, vem voltando aos poucos. O Thiago, na minha visão, o estilo de jogo dele não encaixou justamente por isso. Faltou as melhores peças para jogarem, porque ele desmontou o meio campo para botar uma defesa com o Henderson e Fabinho. Isso também pode ter prejudicado ele. Mas o Liverpool, para mim, não é o favorito na Champions. Mas, para mim, tem grande chance de passar pelo Leipzig, até porque construiu uma vantagem muito grande. Show de bola. E só para ressaltar aqui a análise do Matheus, que disse que o Liverpool corre sério risco de não se classificar para a próxima UEFA Champions League. E isso realmente é real. Né? O Liverpool está nesse momento a 4 pontos atrás do quarto colocado, que é o Chelsea que ainda joga na rodada. Então essa diferença pode aumentar ainda. Então realmente a situação dos Reds não é boa nesse momento na Premier League. E o Everton tem 2 jogos para fazer, né? Joga amanhã e tem mais um. Além desse mesma gap... situação, né, do West Ham. Exatamente. Além desse gap entre o Chelsea, que é nesse momento o quarto, existem outras equipes boas que estão entre eles. West Ham, Everton, enfim, outros times que estão numa situação melhor que o Liverpool. Então realmente a situação... A gente tinha falado do Arsenal. Se o Arsenal ganha ontem, chega a 41. Estaria a 2 pontos do Liverpool e a 3 pontos do G5 ali, que já é em competição europeia. Então, que assim, eu ia... Premier League, né? Eu ia falar um pouco da sequência que o Liverpool tem, né? Tirando aí os jogos de Champions, na Premier League o Liverpool tem o Wolves para enfrentar no próximo dia 15, tem depois o Arsenal, os dois fora de casa, isso é bom pro fora Liverpool. De casa, momento, né? Exatamente. Aí depois tem Aston Villa, Leeds, Newcastle. Então, United. É uma sequência, e aí só United, lá no dia 1º de maio. Então, tecnicamente, se a gente fosse medir forças aqui, a partida mais difícil é contra United, porque depois só tem facilidade. Depois do United ainda tem West Brom, Burnley e fecha com Crystal Palace. O próprio então, assim,
O Liverpool é difícil a gente chutar que óbvio que poderia ganhar todas essas partidas e que se o Liverpool ganhasse todas essas partidas estava tudo bem. Só que perdeu para o Fulham hoje, por exemplo. E aí perdeu para o Fulham em casa, como que vai ser em Craven Cottage, por exemplo? O problema do Liverpool é que a Premier League não tem o esquema do G8, né? Se tivesse. Bom, Matheus, queria que você falasse um Se pouquinho tivesse, muita sobre. gente ia para Champions, hein? Se Nesse tivesse. momento. Em outras épocas não precisava. Nesse momento ia ter, enfim, Tottenham, ia ter Arsenal. Não, Arsenal não Pois tá em é. oitavo, né? Bora lá. Matheus, queria que você falasse sobre a grande vitória do Tottenham, né? Na verdade, com grande participação aí de Kane, que já é normal, porém, queria que você desse um pouquinho também de ênfase e destaque sobre a participação do Gareth Bale, né? Fazendo gols, dando assistências. O Bale, será que acordou para a vida e vai realmente deslanchar com a camisa dos Spurs? Pois é, cara, tanto que a gente cobrava do Bale, aquele Bale da primeira passagem. Será que ele vai voltar a ser aquele jogador do Real Madrid também? Não no final da reta do Real Madrid, mas aquele que no começo. O Bale parece que está focado nesse momento. Não está se dispersando com qualquer coisa dentro de campo. Tem José Mourinho à frente dele, que Mourinho já provou que já deixou ele no banco em várias partidas. Está retornando agora, está ganhando confiança. Ele marcou 2 gols contra o Burnley, marcou hoje 2 contra o Crystal Palace, e na Liga Europa ele vem bem também. Vem bem ajudando o time, junto com o brasileiro Carlos Vinícius e companhia. Harry Kane e o Heung-min Son, né, cara? Não tem como não destacar a dupla do momento. É a dupla que mais combinou gols na história da Premier League, superando Alan Shearer e Sutton. Pra você ter ideia, cara. É o líder em assistências e o em gols também. O Son e o Kane, eles lideram o topo da Premier League, em todos os quesitos realmente. Eles são bom demais. Não, vai falar. Não, eu ia falar que eles são bons demais. Eu me lembro que eu estava ouvindo o último episódio do Correspondentes Premier e o Renato Senise, grande Renato Senise, falou qual a chance de dar errado um ataque que tem Harry Kane, Son e Bale. Não tem chance de dar errado isso, né? Agora que o Mourinho tá fazendo o que todo mundo queria, que é botar o cara para jogar. Não tem chance. Exatamente. Até o Lucas rendendo bem nesses últimos jogos. Tá bem acima da média o Lucas, cara. Assim, pelo que ele já apresentou, ele tá bem. A média dele tá boa. E o Tottenham, com essa vitória, foi providencial, porque o Tottenham chegou à 6ª posição, 45 pontos. 2 do Chelsea, né? Então, a Liga Europa pro Tottenham, para mim, na minha visão, é o ponto que o Tottenham leva, porque não vejo chance de UEFA Champions League, mesmo na tabela mostrando matematicamente. O Tottenham vinha de uma sequência muito ruim mesmo, conquistou resultados ruins, e com o passar do tempo, Mourinho foi achando o time ideal, como até o Renato Senise destacou, com Bale, Lucas, Son e Kane, o time vem se encaixando. Vou destacar o Roy Bier também, que foi a peça fundamental para esse time. Um cara que marca, um cara que ataca, um cara que dá saída de bola. É um cara completo dentro de campo. O Reguilhão também foi uma baita contratação. E para fechar a parte do Tottenham, a defesa do Tottenham com o Eric Dier, cara. O Eric Dier vinha bem titular nas últimas partidas com o Mourinho, começou a falhar. O Joe Rodon também veio falhar. Eis que Davinson Sanchez e Alderweireld parece ser a melhor dupla para esse Tottenham do Special One. Perfeito, Matheus. Agora vamos falar do clássico de Manchester, né? Deixar o final, esse grande jogo para o final, né? Para dar aqui, para finalizar nossa parte do girão aqui. A gente vai falar também do jogo de Chelsea, Everton e West Ham e Leeds que jogam nessa segunda-feira, mas para completar os jogos que já aconteceram, vamos falar do clássico de Manchester. Rafa, queria que você falasse da vitória do Manchester United, que fez uma grande atuação fora de casa sobre o grande líder Manchester City. Você se surpreendeu com o resultado da partida de hoje? Eu me surpreendi, porque eu não esperava que realmente o Guardiola fosse entregar esses pontos pro Ole, só que eu não assisti essa partida, então você está enganado neste momento. Acho que um dos meninos podem falar mais sobre esses lances, principalmente os lances do gol, né? Eu só queria deixar um comentário antes de um dos dois falar que eles devem ter assistido mais.
principalmente analisando o jogo de United e Chelsea, onde a gente teve um 0-0 infinito, né? De times muito... Ao mesmo tempo que quer atacar, tá tentando defender ali, um pouco retranqueiro. Eu sempre vou esperar essa postura do United, e eu não sei se foi essa postura hoje, né? Apesar de que teve pênalti, né? Só que eu acho que é impossível ver um jogo de United sem achar que vai ter pênalti. Então eu já meio que acostumei. Vai ter pênalti pro Manchester United. Show de bola. Matheus, fala um pouquinho sobre essa situação. Queria que você falasse do resultado. Se esse resultado mantém o campeonato em aberto, né, com o United e o Leicester ali correndo atrás do City, ou você acha que esse resultado foi um resultado avulso, um resultado aleatório, e o City ainda tem uma boa vantagem e tende a manter até o final do campeonato? Olha, Alan e amigos, eu vejo o City muito disparado na tabela. Acho um resultado normal de hoje, vou discordar do Rafael, achei um resultado normal. Não anormal, mas normal, porque uma hora o City poderia perder, mas veio perder justamente para o maior rival. E pela forma que perdeu, o City, sinceramente, eu acompanhei o jogo, Gabriel Jesus fazer um pênalti daquele no começo, infantil, uma posição totalmente descaracterístico dele, não deveria ter feito. Aquilo ali mudou o panorama do jogo, a mentalidade do plano de Pep Guardiola. Os jogadores do City meio que se perderam. Tiveram a posse da bola, mas não refletiram em gols. Só que no segundo tempo veio uma enxurrada de gols perdidos. Só o Sterling perdeu 2. Uma furada incrível, ele de frente pro gol. Então, o United a gente sabe, o jogo do United contra os times grandes é esse. É de jogar retrancado, jogar não por uma bola, mas por um contra-ataque em velocidade, com o Bruno Fernandes, com o Rashford, com o próprio McTominay dando a saída. O Luke Shaw, gente. Vamos destacar o Luke Shaw, gente. O Luke Shaw que era criticado, açoitado por todo mundo. O Luke Shaw deu a volta por cima. Só tem uma sombra, que foi o Alex Telles, que ele começou a jogar bola. Eu acho que o Alex Telles ajudou muito a sombra, mas o Luke Shaw ele sempre teve a qualidade, e o maior problema dele sempre foi a questão física e as lesões, né? Tem uma lesão, aquela que deixou ele 3 anos fora, aí ele voltou, muitos chamam ele de barriga de cadela prenha lá na Inglaterra, mas não. O próprio Alex Telles, não sei se vocês viram, o BTS comentou sobre o Luke Shaw, e a gente vê hoje ele é o cara com o lateral com mais assistências. Você tinha falado do Reguilon também, mas eu queria falar aqui. O Matheus falou sobre gols perdidos e como o Agüero não entra num jogo desse, gente. Olha, vou destacar isso. Não dá pra entender. Vou destacar isso já já, nas próximas notícias. Como o Agüero não entra num jogo desse. E como vocês estavam falando desse estilo retraído aí são 2 técnicos que eu não vejo assim padrão Premier League, que é o Solskjaer e o Mourinho. Acho que para mim os dois. Acho que o United tinha uma grande chance de trazer o Pochettino naquela má fase do Solskjaer. Opinião polêmica. Só que naquele momento o Solskjaer mostrou a resposta e o Pochettino, infelizmente, tá lá, que não deveria nem ser demitido do Tottenham, né? Tá lá em Paris. Pois é. Bom, galera, daria pra gente falar muito mais sobre os jogos, enfim, mas a gente tem que dar uma corridinha aqui para também trazer os outros blocos do nosso programa. Vou deixar aqui os 2 jogos que nós teremos para amanhã, para a gente poder falar um pouquinho mais no final. Vou trazer aqui uma situação interessante para a gente falar dos jogos de segunda-feira, que serão entre Chelsea e Everton e West Ham e Leeds United. Mas agora nós teremos aqui um girão de informações, de notícias. Eu vou passar a bola aqui para o Matheus Henrique. Ele preparou um material bem especial aqui, trazendo as principais informações do que aconteceu no futebol inglês nessa semana, né, envolvendo todas as equipes aí. E agora a bola é contigo, Matheus. É isso aí, meu pessoal. Olha só, hein? A pandemia trouxe reflexos negativos na parte financeira dos clubes de futebol. Isso todo mundo está vendo, todo mundo está tendo prejuízo financeiro. E o todo-poderoso Manchester United, que tem uma das maiores receitas dos clubes no futebol, não escapou disso. Em um balanço financeiro divulgado na última sexta-feira, os Red Devils solicitaram um aporte financeiro de 60 milhões de libras, o que totaliza 470 milhões de reais. O United, por sua vez,
teve uma redução de mais de 90% de suas receitas, comparado aos segundos semestres de 2019 e 2020. Além disso, olha só, hein? Houve um aumento no endividamento do clube em mais de 16%. E vale lembrar também que, no ano passado, a equipe de Manchester solicitou uma linha de crédito de 200 milhões de libras. Sabe quanto dá? 1,5 bilhão de reais. A situação não está nada fácil para os Red Devils. Pois é, meus amigos, a situação não está fácil para ninguém. Meus amigos querem comentar sobre essa situação? Então bora, Matheus, continua aí. Bora então, vamos seguindo aqui o pique da meada então, gente. Arsenal agora, gente, vamos lá. Uma questão envolvendo Arsenal, Mikel Arteta e Barcelona. Isso porque Joan Laporta, que foi eleito presidente do Barça, disse que o Mikel Arteta seria um dos seus alvos caso ele assumisse o clube catalão, o que aconteceu no dia de hoje. Ele foi eleito presidente do Barcelona. E, no entanto, o Arteta disse em uma entrevista que ele está focado no seu trabalho no Arsenal. Vale lembrar que Arteta tem contrato com os Gunners até 2023 e ele diz que está feliz na equipe de Londres. Vale lembrar que desde dezembro de 2019, quando assumiu o Arsenal, o espanhol já venceu uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. Pessoal, agora vamos no público. Vocês estão com saudade do público no estádio? Demais. Faz Muito. falta, né, gente? Nossa Senhora. De imediato, o governo britânico não autorizou. Mas ele anunciou medidas estas semanas que permitiam a entrada de até 10 mil torcedores aos estádios, a partir do dia 17 de maio. A Premier League, em contrapartida, estuda essa possibilidade, caso aconteça. Mas, para que isso ocorra, é necessário que a situação da Covid-19 na Inglaterra ou Reino Unido esteja mais próximo da realidade, o que seria com menos casos de infecções e mais pessoas vacinadas, que é o que todo mundo quer nesse momento. Agora, gente, vamos falar sobre os candidatos do mês de fevereiro. O que seriam esses candidatos? Me pergunte, quem seriam? Jogadores e treinadores. A Premier League ela divulgou a lista com jogadores e treinadores que concorrem ao prêmio de melhor do mês de fevereiro da Liga. Entre eles estão Anderson, do Fulham, Barnes, do Leicester, João Cancelo, do Manchester City, Bruno Fernandes, do United, Gundogan, do City, Lingard, olha o Lingard aí, do West Ham, Ruben Neves, do Wolverhampton e a novidade, o brasileiro Rafinha, do Leeds United. Agora, entre os professores, os engravatados, ou não, né? Uns não usam gravatas, tudo bem. Nuno Espírito Santo, do Wolves, Pep Guardiola, do Manchester City, Scott Parker e o novato na PL do nosso querido amigo Rafael Rocha, Thomas Tuchel. Para mim, o prêmio é dele. O prêmio é dele. É o prêmio dele. Né? São 10 jogos, cara. Ele chegou a estar a 10 jogos no invicto. Em um Chelsea que tava sofrendo pra caramba. Ele precisa ganhar esse prêmio. Realmente, tem uma concordo com o Rafa. É verdade. Eu vou de Pep Guardiola. Vou discordar um pouquinho de você, mas tudo bem. O Pep Guardiola vai ficar com o troféu da Premier League, né? Já tá quase nas mãos dele. Deixa lá. Esse jogador aí podia ter a atuação do De Bruyne e eu daria pro Lingard. É mesmo, é uma liga, né, gente? Tanto criticado que vem só por ter sido indicado, ele tem que ganhar. Só por ter sido indicado, Justo. verdade. E, gente, para fechar aqui, vamos dar os parabéns, né, para quem teve história, clubes e jogadores fantásticos. O Manchester United completou rapaz, olha o Rangers aí. Olha o Gerrard vindo aí, hein, para comandar. Olha o pai aí, olha o pai. Então, gente, o Manchester United completou 143 anos de vida. Vai aqui o nosso parabéns para os Red Devils, esse gigante clube que foi presenteado com essa linda vitória em cima do rival City. Além disso, o brasileiro Fred, também do United, completou 28 anos. E, por fim, esse que tem muita história no futebol, que é uma lenda do Liverpool, Kenny Dalglish, completou 70 anos de idade. Parabéns a todos e felicidades, muitos anos de vida. Show de bola, galera. Esse foi nosso giro de notícias, de informações do que aconteceu de melhor
nessa semana pelo futebol inglês, dado aqui os parabéns aí para o Matheus Henrique, que preparou esse material de informações. E só para completar aqui os nossos candidatos, eu concordei com o Rafael sobre o Thomas Tuchel, embora concorde também com o Matheus que a campanha que vinha fazendo no City é difícil de votar contra o Guardiola, né? Mas realmente o que o Tuchel chegou e fez, o que ele arrumou o Chelsea, é de se notar. E os jogadores, eu vou pedir para vocês votarem também. Eu gosto muito do Barnes, o Harvey Barnes do Leicester, e também o Gundogan, ele tem sido um cara realmente muito importante nesses últimos jogos do City. Então seriam dois jogadores que eu veria com bons olhos para fazer a indicação desse prêmio. Daniel, quem você escolheria como jogador e técnico? Como jogador, eu falei o Lingard, mas não é brincando, não. Ele foi fundamental em 3 jogos do West Ham, e ele também jogou muito contra o City, mas aquela sequência que o zagueiro salvou o City, né? Gol do Stones e do Rubem Dias. E como técnico, acho que o Tuchel, a gente vai falar mais sobre isso, eu vou ser um pouco polêmico, mas pelos resultados é ele, né? A gente vê uma arrancada do Fulham na briga e novamente para sair, né, da zona da degola, mas chegar e estar 10 jogos invicto é surreal dentro da Premier League, numa pressão em que o clube estava, e tem a Champions, né? Querer vencer o primeiro jogo e tá com um pé nas quartas. Perfeito. Rafa e Matheus, quem são os seus jogadores eleitos do mês de fevereiro? Eu vou votar no Barnes também. Eu acho que ele fez um mês muito bom. Ele tem feito partidas muito boas. Segurou muito bem o time quando o Brendan Rodgers não tinha o Vardy, porque a expectativa é sempre que o Vardy goleie. A gente vai falar um pouco disso na parte que eu vou falar do Leicester, se tiver tempo, porque o podcast levou um tempo hoje, né, nessa estreia. Só que, para mim, é ele. O Barnes fez 9 gols até agora na temporada e 4 assistências. Então, ele tá goleando. E tá machucado, né? Então acho que ele precisava ganhar isso. Vai demorar para voltar também, enfim. Mas eu daria para ele. Triste, que tristeza, né? Ele tá numa sequência ótima. E não sei se vocês viram, depois eu posso até falar para vocês, a quantidade de opções que a Inglaterra tem do meio para frente, mano. É algo surreal, é muita Nossa, qualidade. eu adoro falar disso porque E o muitos Southgate jovens. tem um trampo, né, para escolher, porque Sim. ele é muito bem servido. E fora Muito da bem Inglaterra servido. tem o Sancho. Eu Só isso. vou anotar aqui na minha cadernetinha virtual e no próximo programa que eu tiver com vocês aqui, a gente vai preparar um bloco especial para falar da seleção da Inglaterra, porque essa é uma situação bem interessante. Talvez o Southgate tenha uma grande oportunidade com essa jovem garotada aí da seleção inglesa. Matheus, para você, qual que tem que ser o jogador eleito do mês de fevereiro na Premier League? Eu vou ficar com a dobradinha no City, cara. O Gundogan, pra mim, entre Gundogan e Bruno Fernandes, eu fico do Gundogan. O Gundogan tá numa fase muito artilheira, a fase mais artilheira da carreira dele. Fez um mês de fevereiro muito bom, cara. São 13 gols na temporada e 11 só na Premier League, cara. O Gundogan, na ausência do De Bruyne, foi um cara fundamental nessa arrancada do Manchester City também. E eu fico com o Pep Guardiola também, pela dada sequência de vitórias também. Alan, uma curiosidade que eu acabei de ver no Twitter aqui. Não Fica sei à se vocês vontade. seguem, mas sigam lá, que a gente que gosta bastante da Premier. Curiosidades Premier League. Apenas 2 times das principais ligas da Europa marcaram mais de 100 gols nessa temporada. Bayern e adivinha quem é o outro? Que a gente estava falando daquele trio de ataque. Tottenham. O Tottenham. Incrível. Quem diria, hein? Eu volto Eu também não acredito. Eu volto na palavra do Senise. Qual a chance de dar errado um ataque? Já era altamente difícil dar errado se você tem pro Tottenham Kane ir bem, e Son. o Tottenham não pode sair ganhando no começo do jogo, porque aí você vai no estilo Mourinho, vai fechar e vai sofrer. Mas se o Tottenham fazer um gol ali depois no segundo tempo, vai desandar, igual foi hoje. Virou 1-1, segundo tempo foi passeio. Beleza, show de bola. Bom, galera, agora vamos para um próximo bloco aqui do nosso programa. Vamos falar agora vamos falar com os setoristas dos clubes, né? Como eu disse no começo, cada um dos nossos comentaristas jornalistas, repórteres aqui, vão trazendo as informações, cada um de um clube específico, né? Então agora eu já quero passar a bola para o Rafael. Rafa, fala aí do seu clube aí, do clube que você ficou especificado para falar, das informações. Solta pra gente aí o que você coletou para
para o nosso podcast de hoje. Cara, eu precisaria de algumas horas para falar toda a lista de jogadores do Leicester que estão no DM, né? Porque é gente pra caramba, mas eu vou resumir isso a uns 3 minutos. Só para ter ideia, hoje são 8 jogadores, 7 se você pensar que o Fofana voltou, ele entrou no segundo tempo do último jogo, mas enfim, parece que tá meio baleado ainda, ficou um tempo fora. Fora ele, que já estava machucado, a gente tem Ayoze Pérez, que pode voltar já contra o Sheffield, ficou um tempo fora também. Johnny Evans, que se machucou lá contra o Arsenal, também está fora. Dennis Pratt está fora também. E aí, eu vou deixar esses dois por últimos, mas a gente tem o Morgan fora também e o James Justin, que também estava fazendo um trabalho belíssimo na zaga do Leicester, era titular absoluto do Brendan Rodgers e aí se machucou. Os últimos dois que estão machucados são os caras que estavam fazendo a diferença no time do Brendan Rodgers. James Maddison, que machucou o quadril e está fora já há um tempo, fez 8 gols e 5 assistências nessa temporada. E o Harvey Barnes, que a gente já falou também, que foi muito triste, eu fiquei muito triste por ele, porque estava fazendo uma sequência boa, e aí se machucou lá contra o Arsenal, saiu, como eu já falei antes, ele tem 9 gols e 4 assistências, e vai ficar fora por 6 semanas, então ele vai perder toda essa fase final do campeonato. É uma pena, porque estava jogando muito bem, e aí fica esse o desafio para o Brendan Rodgers, né? O torcedor está esperando que ele faça alguma coisa com esse time que ele tem, porque ele tá vindo de muitos milagres, né? A gente já teve histórico de lesão de Ricardo Pereira, que já ficou fora, o Castanhe já ficou fora, o Ander já ficou fora, o Sonhochu já ficou fora, o Vardy também, que operou de hérnia no meio do campeonato, né, no mês passado, voltou também já, mas enfim, o Vardy é aquele que tem a pressão sobre ele de ser o goleador, mas os outros caras estavam fazendo uma diferença grande. E aí fica aquela desconfiança se o Brendan Rodgers é aquele técnico que começa bem, engrena bem e não consegue segurar até o final, né? Porque já aconteceu isso com ele no Liverpool, já aconteceu isso com ele na temporada passada, teve também o Covid que só isso, né, que aconteceu e prejudicou, e agora esse histórico com um monte de lesões, né? O torcedor tá preocupado, e vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos, né? A gente sabe que tem gente que vai voltar dessa lista grande aí de 8 jogadores que eu falei. A expectativa é que o Maddison volte logo para ajudar o time a marcar gol, né? Precisa disso, precisa marcar gol para poder ganhar 3 pontos. O Barnes não volta tão cedo, então por enquanto isso. É torcer para ninguém mais se machucar, especialmente o Iheanacho, que está fazendo um bom trabalho, o Amartey, que fez o gol um dos 2 gols de ontem também. Torcer para essa galera não se machucar e fazer com que o time consiga pelo menos uma Champions League. Vai ser uma coisa legal para o Leicester ter uma Champions League agora, uma participação, né? É isso aí, ó, foi menos de 5 minutos. Perfeito, vai ganhar um prêmio. Matheus, queria que você trouxesse aqui sua parte aí de formação, o clube que você separou aí para fazer o setorismo. Traga suas informações, por favor. Pois é, gente, eu vou falar sobre o Manchester City, que essa derrota de 2-0 para o rival fez que o City perdesse uma invencibilidade de 28 jogos sem derrotas, sendo 21 vitórias consecutivas. A gente conhece Pep Guardiola pelo seu estilo explosivo em algumas entrevistas coletivas, mas até que no pós-jogo, ele foi um cara que amenizou a derrota, sabe? Não criticou a equipe, não tá com responsabilidade de ninguém, não. Em entrevista a um repórter, pós-jogo, ele disse que talvez seja a decisão errada. Ih, rapaz, me embolei. Voltando, recapitulando, erros. Voltando. Ele disse que a derrota é uma notícia e que a vitória também seria uma notícia, como os 21 jogos consecutivos com vitórias, é uma notícia. Ou seja, para ele, a derrota é uma notícia e a invencibilidade de 21 jogos seguidos com vitórias também é notícia. Ou seja, ele ficou no meio termo e não chegou a uma conclusão final. E quando foi questionado sobre o Sérgio Agüero, quando a gente abordou esse assunto, o Agüero não entrou no jogo. E ele respondeu ao repórter com a seguinte maneira, assim, aspas para Pep Guardiola: talvez tenha sido uma decisão errada. Você não sabe, eu não sei.
brincando Pepe com o repórter nessa derrota para o maior rival, United. Show de bola. É uma situação realmente do Agüero é complicada, né? Porque estava num processo de renovação, não renovação, ia sair, não vai sair, não sabe se vai contar com esse jogador, mas realmente essa é a situação do Manchester City, que vinha na sequência boa, mas acabou perdendo hoje em casa para o Manchester United. Daniel, E pega a sua parte de setorista. o setorista se embolou, mas já se requalificou. Perfeito, tranquilo, Matheus. Agora é contigo, Daniel. É isso aí, o Liverpool, né? E quando a fase não é boa, a gente tem mais notícias de fora de campo, da imprensa, de tudo, do que dentro de campo. A gente sabe aí a sequência do Liverpool, tem a Champions na próxima temporada, mas eu queria falar aqui algumas notícias para vocês, algumas coisas que jogadores, que imprensa, que os próprios jogadores da equipe estão falando. O Owen, vocês lembram dele? Melhor jogador do mundo pelo Real? Ele falou que a rivalidade entre Mané e Salah pode estar atrapalhando essa fase do Liverpool. Eu discordo disso. E aí também o Carragher, quem lembra do zagueiro, há um tempo atrás, titularzaço, né, da equipe do Liverpool, não venceu tanto assim, mas é um cara tipo que a equipe tem como ídolo. Ele falou que, eu concordo muito com ele, que o West Ham e o Everton estão melhores qualificados para terminar na frente do Liverpool na tabela. Isso um G4. Para ele falar isso, ele que um ídolo da equipe, é que a coisa está feia, né? Se ele torce para o Liverpool falar uma coisa dessa. E o Klopp, ele falou assim, sabendo a difícil situação da equipe, ele falou que se tiver um jogador que não queira estar no Liverpool por não jogar Champions League, o Klopp não quer ele no elenco. O Klopp ele tá tendo um choque de realidade, aí será aos poucos. E o Diogo Jota, para fechar aqui, ele falou que a fase é tão ruim que a gente pode trabalhar, que às vezes dentro de campo isso não vai dar resultado. Ele que voltou de lesão quase agora para ver como tá esse momento lá em Liverpool, né, os Reds, nessa dificuldade. Eu acho que perder e não fazer gols e tomar muitos e os desfalques, que vai ficar ainda por um tempo, principalmente Van Dijk e Henderson. O Henderson que é um Klopp dentro de campo. O Klopp mesmo já falou isso, é uma coisa muito complicada para essa equipe que vem nesse momento turbulento, e superar isso é ainda mais difícil, né? O próprio Milner falou na entrevista pós-jogo hoje, o Milner que foi o capitão, ele falou, é difícil quando você está decepcionado o clube e os fãs. Cabe a nós continuar lutando para sair dessa situação. Não é nada fácil o momento dos Reds. Show de bola. Daniel, queria fazer uma pergunta especial para você. Pode falar, Matheus, por favor. Só para completar, não deixar passar batido uma outra informação do City, que o City praticou uma boa ação essa semana, né? Com os problemas graves da pandemia, os Citizens doaram centenas de laptops para as escolas da cidade de Manchester. Entre os atletas que participaram, foi Fernandinho, Kyle Walker e o Kai Gundogan. Eles estiveram engajados nessa campanha e Fernandinho, para fechar, exaltou essa forte conexão que o clube tem com a comunidade local e com os jovens da região. Matheus, já que você falou isso, eu vou completar só trazendo informação também de que amanhã, segunda-feira, quer dizer, hoje, se você está ouvindo esse podcast hoje, as aulas voltam no modo presencial na Inglaterra para muitas pessoas, e o Rashford também falou sobre isso no Twitter, um dos grandes caras que lutam muito pelo direito das crianças e educação e tal. Ele parabenizou, disse que a educação é importante, e aí deu meio que as boas-vindas às crianças novamente nas escolas britânicas. Lembrando que quanto mais rápido tudo melhora, mais rápido a gente tem torcida de volta nos estádios da Inglaterra. Perfeito. Daniel, queria voltar com você sobre a questão do Liverpool e fazer uma pergunta para você, que tem o coração mais vermelho do que todos nós aqui. O Jürgen Klopp, né, diante de toda essa situação, essa crise, esse momento difícil que está passando no Liverpool, né, a gente tem acompanhado algumas informações que existe a possibilidade, ou pelo menos a sondagem do Klopp assumir a seleção alemã, já que a Eurocopa ela vai ser disputada na Alemanha, né, enfim, tem essa possibilidade,
Então, está existindo esse murmurinho que o projeto é que o Klopp vá para a seleção alemã. Você acredita nessa situação? Você acha que o Klopp, até por esse momento bagunçado que o Liverpool vive nesse momento, ele tende realmente a pensar nesse novo projeto, a comandar a sua seleção em uma Eurocopa, que é praticamente uma Copa do Mundo, é um torneio realmente muito importante de seleções lá na Europa. Como você vê essa situação de uma possível saída do Klopp do Liverpool? Eu acho que tudo ao redor corre para o sim. A má fase do Liverpool, a má fase da Alemanha, a Eurocopa vindo aí, mas eu acho que a vontade do Klopp não é essa. Conhecendo o caráter do Klopp, o estilo vencedor dele, aguerrido com o seu elenco, acho que isso pode acontecer um dia. Mas eu acho que neste momento ele não deixaria o Liverpool, porque foi um time que ele chegou ali no Borussia, teve chance de ganhar dinheiro, não ganhou, mas o Liverpool deu essa oportunidade para ele, o Liverpool caindo aos pedaços, não ganhava nada, ele conseguiu reerguer essa equipe, o Liverpool nunca teve aquele elenco badaladíssimo, sempre foi um coletivo, e ele tem esse elenco na mão. Eu acho que a gente conhece os trabalhos na Inglaterra também, tirando o Chelsea, assim, não é um times que falam, não, vou demitir meu treinador, esse é o momento de trocar, e eu vejo isso que o Klopp ele também tem muita segurança nisso. Eu acho que isso pode acontecer um dia, mas em um acordo. Nesse momento eu não vejo isso acontecendo, mas pelo Klopp, porque pela seleção alemã ele já teria ido. E também alguns torcedores a gente pode falar aquela geração 7-1 do Liverpool, deve estar vendo o Gerrard brilhando desse jeito nos Rangers, pode trazer o Gerrard e mandar o Klopp embora. Os torcedores que nunca, a maioria eu acho, né, nunca viu 6 derrotas seguidas do Liverpool em Anfield, a culpa é do Klopp, Olha, traz o Gerrard eu que tenho que vai dar experiência certo. com técnicos ídolos, é melhor deixar lá. Deixa ele lá na Escócia, deixa ele lá com o Rangers, ganhando as coisas lá um tempo, porque vai dar merda. Sempre dá merda quando você traz o ídolo para ser técnico. Então, Alan, só para fechar, eu acho que isso não acontece. Muito barulho, mas eu acho que a vontade do Klopp é permanecer. Ainda mais acho que não vejo ele saindo pelo caráter do Klopp no momento de dificuldade. Perfeito, show de bola. Bom, galera, essa foi a parte dos nossos setoristas aqui. Agradecer, né, ao Rafael Rocha, ao Matheus Henrique e ao Daniel Soares, que trouxeram as informações no podcast de hoje do Leicester, do Manchester City e do Liverpool. Lembrando, né, que nos próximos podcasts nós teremos outros comentaristas aqui, enfim, que irão trazer informações de times variados para que a gente sempre tenha aqui também os outros clubes sendo representados pelos nossos comentaristas, jornalistas, repórteres, beleza? Bom, e para finalizar aqui o nosso podcast, nós vamos fazer aqui a nossa fezinha, fazer aqui uma brincadeira nossa aqui da nossa Conexão Premier. Vamos fazer aqui 3 jogos aqui que irão acontecer, 2 pela Premier League e 1 pela UEFA Champions League. O jogo da UEFA Champions League vai ser o jogo do Leipzig com o Liverpool com o Leipzig, no caso, que o jogo é em Anfield. E também dos 2 jogos que ainda irão acontecer pela Premier League, que é o duelo entre Chelsea e Everton, do jogo que acontece no Stamford Bridge, e West Ham e Leeds United. Eu vou começar aqui dando os meus palpites, tá? Lembrando que eu vou fazer um ranqueamento certinho da nossa equipe. Todo o pessoal aqui que estiver apresentando, estiver comentando, vai dar seus pitacos e a gente vai fazer um ranking para estar sempre aqui acompanhando quem está na liderança, quem está no rebaixamento, enfim, para fazer essa brincadeira. Tem que colocar alguma coisa valendo nisso aí, hein? Que eu gosto. Valendo barras de ouro que valem mais que dinheiro. Vamos jogar isso no grupo, vamos discutir isso mais pra frente. Mas a ideia é boa, Daniel. Bom, para mim, o Chelsea vence o Everton. Vamos falar de vitórias, tá? Sem placares, porque o placar é um pouco mais variado. Chelsea vence, o West Ham vence em casa, porque o Leeds, embora seja um time bom de se assistir no sentido do jogo, é um time muito exposto, e o West Ham é um time mais compacto, um time mais equilibrado. Acredito que será um jogo de bastante gols, porém o West Ham vence. E no jogo do meio de semana pela UEFA Champions League, fortes emoções, eu espero, e um empate, 2-2, e Liverpool passa. Beleza, Daniel? Eu espero que não seja com emoções assim, né? Mas. 2-2 não é tanta emoção, né?
Depende de como vai Ô ser. louco, o Leipzig abrir 2-0, já pensou? É. Será? Daniel, fala aí É, seu palpite para esses 3 jogos. eu acho que o Everton vence lá em Londres. Acho que o Eita, deu uma West Ham bela. vence e que o Você ainda Liverpool tá. empata também com o Leipzig. É só para dar aquilo que eu falei lá atrás, que eu ia falar do Tuchel. Ele deu o que o Chelsea não tinha. O equilíbrio defensivo, a transição rápida, jogo com muita velocidade. Mas é aquilo que ele também não tem o que o time do Lampard tinha. A efetividade, chegar, guardar, fazer gols, variações de jogadas verticais, bola aérea. Eu acho que isso faz falta. Bola aérea de Zumar. Que chegou a ter mais gols que o Werner uma época. Então acho que tem muito peso, tinha muito peso, igual o Rafael falou, de ser um cara ali referência para todo mundo. Alguns jogaram com o Lampard, mas eu acho que o Tuchel ele precisa saber mais o momento. Que nem contra o Liverpool, o Chelsea criou 2 jogadas, que foi a do gol do Mount, e teve mais uma do Werner de perigo. Porque de resto a gente viu, se sai aquele gol do Werner lá, o erro do Alisson foi fatal. E muitos erros. Eu acho que tem qualidade o time, o Tuchel também é um bom treinador para fazer jogar, para fazer o time propor mais o jogo. Acho que essa é a minha crítica ao Tuchel aí. Tá tendo resultado, ok, mérito dele, da equipe, mas dá para ser mais. Perfeito. Rafael, a réplica é sua. Eu já vou dar. A minha aposta é o Chelsea e eu vou dar aqui os motivos de estatísticas, porque eu gosto de trazer algumas estatísticas. E é inclusive aquele trecho de edição que, se perder, a gente pode colocar depois zoando na divulgação da internet, por exemplo, né? Porque é a parte mais engraçada. Você dá a Corte do estatística Premier. e aí o time faz totalmente ao contrário. Mas são 25 jogos em casa sem perder para o Everton, tá? Na história. Nos últimos 25 jogos. São 14 vitórias do Chelsea e 11 empates. Se a gente, né? Esqueci que eu tô aqui, não tô tão clubista hoje, mas se o Chelsea não levar gols, vai ser o Tuchel vai ser o primeiro treinador a manter 5 clean sheets nos primeiros jogos. O Ancelotti, se vencer, vai ser o primeiro treinador a vencer de volta em Stamford Bridge depois de já ter treinado o clube. E a gente tem o goleiro Mendy, que tem 12 clean sheets nos primeiros 22 jogos no time, também é um número excelente. Então, por todos esses motivos, eu aposto na vitória do Chelsea, mas enfim, é futebol, né? Tudo pode acontecer. Aposto na vitória do Leeds, por mais que esteja jogando fora de casa, acho que o Bielsa doidão talvez consiga essa vitória. E vou apostar no Leipzig, porque a fase do Liverpool tá bem ruim. Assim, se o nosso Bragantino da Europa tem que ganhar alguma coisa, é agora, cara. Tem que aproveitar que o Liverpool tá baleado, que o Klopp tá mal, que o Alisson tá mal. Aproveita agora. Também, se não ganhar agora, entrega pro Liverpool também, né, porque vai perder essa oportunidade. Então, essas são as minhas apostas. Show de bola. Matheus, para finalizar, é contigo. Cara, eu vou de vitória do Chelsea. Será que teremos outro gol de Giroud? Giroud, golaço bicicleta? O Pombo tá Vamos ver. pedindo passagem, hein? Rapaz, vamos ver. Cara, no West Ham e Leeds United eu acredito no empate. O Moyes vem surpreendendo. Cara, o West Ham nas primeiras posições, Demais. ninguém imaginaria isso. O Leeds, o Bielsa, começou um pouquinho irregular, mas começou a manter a regularidade e vem fazendo um bom campeonato. Eu acredito no empate nesse jogo. E no Liverpool eu boto 1-1, confronto. O West Ham ficou rodadas sendo o melhor de Londres, né? Levando em consideração que o Arsenal e o Tottenham, para mim, não são bons, conseguiu um bom feito o West Ham, ficar ali na frente de Chelsea, na frente de Crystal Palace. Perfeito. Bom, galera, então vou anotar aqui os palpites de vocês. Vou fazer o ranking certinho, vou jogar lá no grupo lá do nossa Conexão Premier e a gente vai acompanhando semana a semana, rodada a rodada, quem vai estar no topo da tabela e quem vai ser rebaixado aí no nosso ranking. E depois a gente vai pensar aí, Daniel, num prêmiozinho aí, numa Valendo uma apostinha. miniatura da taça da PL. Boa. Vamos projetar algo bem legal aí, beleza?
Bom, galera, agora finalizando o nosso podcast, nosso primeiro podcast, quero agradecer a você que nos escutou, que nos acompanhou até o final aqui do nosso programa, né? Agradecer ao Matheus Henrique, ao Daniel Soares, ao Rafael Rocha. Valeu, galera, é um prazer estar com vocês, é o nosso primeiro programa, né? Foi muito legal estar com vocês aqui, a parte de setorismo, as informações com o Matheus, né? O setorismo com o Lester no Rafael Rocha, o City no Matheus, o Liverpool no Daniel, enfim, realmente foi muito legal o nosso programa, enfim, esse foi o nosso primeiro podcast Conexão Premier, falando do melhor futebol do mundo, que é o futebol inglês, todas as informações da rodada, as notícias, as informações da semana, e nosso programa será sempre 2 vezes na semana, publicado nas segundas-feiras e também de sexta-feira, então fique ligado aqui no nosso FNV Esportes, para sempre estar acompanhando o que de melhor aconteceu no futebol da Terra da Rainha. É isso aí, galera. Fico por aqui. Forte abraço, valeu.